Olá para você, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Estoque, o seu programa no meio do dia com os destaques do mercado financeiro em tempo real. Vamos então acompanhar os destaques do programa de hoje. No mercado internacional é grande a expectativa para a entrevista coletiva às 3h30 da tarde com o presidente do Fed, o Jeremy Powell, que deve sinalizar uma definição em relação ao tapering. Aqui no Brasil, o Copom anuncia a decisão dos juros às 6h30 da tarde. A previsão é do aumento da Selic em 1 ponto percentual, subindo de 5,25% para 6,25%. E a tensão é grande em relação à Evergrande, que diminui. E a empresa se comprometeu a fazer o pagamento das dívidas nesta quinta-feira. JP Morgan é investigado no Brasil por suposto esquema de suborno. Estas e outras notícias a gente acompanha agora, a partir de agora, aqui no BMC Estoque. E ao meu lado aqui a Hanna Beltrão, trazendo também notícias em tempo real sobre os principais assuntos que estão impactando o mercado financeiro nesta tarde de quarta-feira. Hanna Beltrão, você está por aí? Boa tarde. Oi, Daniel, boa tarde. Já estou por aqui, é claro, para a gente trazer muita informação para o investidor e para a investidora que está nos acompanhando nesse início de tarde. É isso aí, a gente vai também repercutir os principais assuntos do dia com o nosso convidado. Daqui a pouco a gente recebe o Thiago Cunha, gestor da Grow Capital, para comentar o cenário desta quarta-feira, dia 22 de setembro, né, Dani? É isso aí, Hanna, então vamos acompanhar então como é que está o mercado nesse início de tarde. Vamos acompanhar aqui que você vê que está tudo verdinho, meu telão aqui atrás, mas já mostrando que, olha, o Ibovespa aqui subindo e subindo bem, com 2,24% aos 112.722 pontos. Vamos ver como é que está, então, os papéis nesse momento. Como eu disse, está tudo verdinho. Olha só, os Minas subindo aqui 8,99%, Azul 7,89%. Tem Gerdau aqui com 7,20%, Gol com 5,97%, Cielo 5,63%, PetroRio com 5,09%. Tem também o BID4 com 4,20%, o BID11 com 3,82% agora. Petri 3359, Vale subindo 3,16%. Que mais que nós temos aqui? Olha, a Via caindo, Via está caindo menos 2,85%. O que mais que tá? Magalu também está caindo 0,61%, Rapvida caindo 0,53%, está mudando bastante aqui nesse momento. Cogna está subindo também, já sumiu até na minha tela aqui. Aqui está aqui, 3, já sumiu de novo, já perdi. Tudo bem, a gente acha daqui a pouco de novo. TIM subindo 2,24%, a Dexco subindo 2,56%. Também tem Clabin subindo, Pet subindo, Eneva subindo, Ipera subindo. Pois é, tá um quadro bem verde nesta quarta-feira. E a gente aproveita também para ver como é que tá as bolsas internacionais também, né, Hanna? É isso aí, você tem os números aí pra gente, né? Com certeza, né? O Dani já deu um panorama da situação aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada agora nas bolsas europeias. Deixa eu dar só uma atualizadinha aqui para a gente ter o número exato. O DAX na Alemanha, vamos lá, com alta de 1,03%, FTSE no Reino Unido subindo 1,47% e CAC na França subindo 1,29%. Já as bolsas americanas estão também no positivo nesta quarta-feira, Dow Jones subindo 1,29%, S&P 500 com alta de 1,16% e Nasdaq com alta de 1,03%. Deixa eu ver como é que tá o dólar nesta quarta, né, Dani? Meio da semana já. O dólar que tá com uma ligeira alta de 0,05%, sendo comercializado a R$ 5,27.
Já o petróleo, deixa eu ver como é que está a commodity aqui. O petróleo Brent está subindo 1,76%, sendo comercializado a $75 o barril. Já o petróleo WTI está subindo 1,79%, altas bem parecidas, né, dos dois tipos de petróleo. E o WTI, sendo comercializado a $71 o barril. E a gente segue, né, de olho no mercado. Opa, pode falar, Dani. Desculpa te interromper. Que você pode falar. Aí você não recebeu a informação, eu recebi agora. Então, a gente ia com a Giovana, mas o pessoal pediu para chamar o Eric Decá, lá de Brasília, que tem informação para a gente ao vivo. O Eric já está ok? Ele pode entrar, então? Eric, boa tarde para você, tudo bem? Tá ouvindo? Oi, Dani, estou ouvindo sim. Estamos aqui com o presidente da Comissão Especial da PEC dos Precatórios, o assunto do dia aqui em Brasília, assunto do dia para o mercado financeiro. Eu vou passar aqui para ele, tá, Dani, para vocês baterem um papo com o Diego Andrade, deputado que acabou de assumir aqui a presidência da comissão que vai tocar a PEC dos Precatórios. Obrigado, líder. É isso. Daniel, aí. Boa tarde, tudo bem? Oi, deputado, boa tarde para você. O Eric está te ajudando aí a se enquadrar no, no vídeo. Aí, obrigado, Eric. É isso aí, é isso aí. Gente, então essa é a participação do Diego Andrade, deputado federal, pelo PSD. Ele tá... Opa, caiu meu ponto aqui bem na hora. Televisão é assim mesmo, né, Dani? A gente vai ao ponto, nunca para no meu ouvido também. Hoje foi o dia do ponto. É o dia do ponto hoje aqui. Vamos lá, então. O deputado federal, ele está ao vivo, então, com a gente. Deputado, eu queria saber como é que está essa situação da PEC. Eu queria que você desse um panorama geral para a gente, explicasse essa situação. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Hoje acabamos de instaurar aqui a comissão, né, da PEC dos precatórios, e vai discutir, né, estabelecer regras claras para os precatórios no país daqui para diante. E eu costumo dizer que é importantíssimo que tenhamos essas regras, né? Tínhamos uma previsão de aumento dos precatórios de forma exponencial, e isso precisa ser equacionado, a gente precisa ter regras para poder mantermos, né, a questão do teto de gastos, né, que é um projeto muito importante. Eu trago isso na minha vida. Eu acredito que nenhuma pessoa, um cidadão, ele não pode gastar mais do que arrecada, da mesma forma que dirá um país. Então, foi um projeto extremamente importante, a questão do teto dos gastos, e a gente precisa de avançar com as reformas no Brasil, e a Câmara tem feito isso, né? Privatizar o que for possível privatizar. Já votamos aqui a Eletrobras, já votamos a privatização dos Correios, estamos avançando com a reforma administrativa, que, na minha avaliação, moderniza as relações trabalhistas, dá um panorama de um Estado um pouco mais enxuto, e precisamos ter um regramento claro na questão dos precatórios, para que ele não tenha crescimentos exponenciais e não coloque, né, o país em risco, os seus programas sociais, os seus investimentos. O que nós estamos precisando fazer é justamente, na minha avaliação, o caminho liberal. Nós precisamos de avançar com essas propostas que eu citei inicialmente e ter um regramento claro para a questão dos precatórios. Portanto, hoje assumiu ao meu lado os vice-presidentes, assumiu o competente deputado Hugo Mota como relator, que eu acredito que vai nessa mesma linha. Teremos aí algumas audiências públicas, vamos ouvir os representantes do Concefaz, vamos ouvir representantes dos municípios, vamos ouvir o Ministério da Fazenda, deveremos ter um diálogo. A nossa intenção é ter um diálogo muito respeitoso com o Poder Judiciário, extremamente importante, para construirmos uma proposta que é viável, né, que seja exequível, possível de ser implementada, e que traga segurança jurídica, que traga clareza para o nosso país, que é o que nós precisamos, né? Um momento de pandemia já passando, criou tanta estabilidade, tanta dificuldade. Nós precisamos agora dessa serenidade, e todo e qualquer assunto que venha a criar algum desconforto ser discutido, deliberado e com regras claras solucionado. É esse o caminho que a gente pretende aqui, ao lado do relator, ao lado dos membros da comissão, seguir com esse trabalho. Eu acredito, vamos tentar fazer,
no espaço mais breve possível, mas sem deixar de ouvir todas as partes e de trabalhar aí por uma proposta que seja não só para o momento, mas para todo o futuro aí, para a gente ter um regramento claro e uma diretriz clara com essa questão dos precatórios para o Brasil daqui para diante. Legal. Deputado, o senhor até comentou, mas existe uma previsão aí de votação para a PEC? Olha, é difícil colocar data, a gente teria aí 40 sessões, né, do plenário, mas a partir de 10 sessões já poderia ser votada. Eu não quero colocar a data exata, mas eu percebo que o parlamento, nesse ponto, tem amadurecido muito, né? Você viu a construção do projeto do imposto de renda, né? Junto com a participação, inclusive, da oposição. Acredito que nós vamos tentar construir em conjunto, que seja uma proposta aqui da Câmara dos Deputados, uma proposta que, como eu disse, coloque regras claras e traga tranquilidade para quem vai receber, ele ter clareza naquilo, como e quando ele receberá, e também tem aí, coloque que esse regramento possibilite respeitarmos aí o teto de gastos e respeitarmos também os investidores, que nós precisamos muito dessa estabilidade para que eles possam efetivamente cada vez mais acreditar no nosso país. É um país próspero, né? Eu costumo dizer que um país que, se você tiver irrigação, você tem 3 safras por ano, então assim, tem crescido demais em pouquíssimo tempo, já 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas sendo alimentadas pelo Brasil, um país que precisa efetivamente de uma tranquilidade, de uma harmonia entre os poderes, de regras claras, para que ele cresça e avance. Uma ação também muito importante que tem acontecido, né, os leilões feitos aí pelo Ministro da Infraestrutura, muito importante continuar com eles, o governo federal poder focar na saúde, educação e segurança pública, nos setores estratégicos, a minha avaliação, agências reguladoras fortes para poder regular os setores, mas a presença maciça da iniciativa privada, como é nos países mais desenvolvidos, né, sistema S para poder apoiar a qualificação profissional, e a gente tendo aí os conselhos profissionais cuidando, regulando as profissões, mas um país mais enxuto, né? Essa é a minha avaliação, porque só assim nós vamos ter menos aperto no orçamento, né? E a gente sabe que essa transição não se dá da noite para o dia, precisamos de reformas, aprovação aqui das privatizações, e eu acho que um grande avanço para essa legislatura, talvez não foi tão comemorado, mas foi um grande avanço, foi a modernização do regimento da Câmara dos Deputados. Nós pudemos enfrentar aqui assuntos extremamente importantes com mais objetividade, sessões aí acabando às 8, 9 horas da noite, de assuntos até polêmicos, onde tem espaço para o contraditório, mas não um engessamento da discussão. Esse avanço é que está possibilitando essas propostas avançarem e serem aprovadas pela Câmara dos Deputados. Rapidamente, deputado, para também não segurar tanto o senhor, Supremo, TCU, eles vão ser ouvidos no processo de discussão da PEC para evitar possíveis judicializações? Olha, a gente pretende, né, de forma muito respeitosa, marcar uma visita, né, ao presidente do Supremo, ao ministro do Supremo, já pedi à comissão que agende, para ouvir a opinião dele, as sugestões, né, como que a Suprema Corte avalia, até que ponto é possível avançar, e como eu disse, precisamos da harmonia entre os poderes. Eu acho que é uma boa oportunidade. O que eu entendi de todas essas movimentações, de toda essa dificuldade da população, o que eu entendi é que o cidadão de bem quer ver essa harmonia, ele quer ver as coisas funcionarem, né, independente de partido político e tudo, e os poderes mais próximos dialogando. Eu faço política sim, dialogando, e é claro, pretendo fazer uma visita sim, ao presidente do Supremo, para poder ouvi-lo, juntamente com o relator do orçamento também da Câmara. Fiquei muito feliz, o deputado Hugo Leal, que também está como membro aqui da Comissão dos Precatórios, porque influencia diretamente, e a participação dele, experiente deputado, ela é fundamental aqui na comissão. Temos ótimos quadros aqui na comissão, o próprio relator é líder do bloco, o maior bloco da casa, e eu, como líder da maioria, poder estar presidindo, mais uma tarefa importante. Vamos fazer o melhor trabalho possível para deixar aí um texto positivo para o nosso país. Não um texto que ignore quem tem a receber, muito menos um texto que
fure o teto de gastos. Eu acho que é achar o equilíbrio, achar um caminho e regra clara. Eu disse agora há pouco, repito para vocês, quando criança eu ouvi uma frase do meu avô, já falecido, mas uma pessoa que me ensinou muito, Oscar Andrade, e ele dizia, olha, tudo que é para todo mundo não é castigo. O que a gente precisa de regra clara e vale para todos. É isso. Deputado, se possível, uma última pergunta. Existe espaço para o Bolsa Família no orçamento? Olha, nós estamos trabalhando para isso, né? Tivemos aí com a pandemia um avanço da inflação e a gente sabe da necessidade das pessoas carentes. Eu me coloco como um político de centro, né? A gente, de forma muito respeitosa, quem milita na esquerda ou quem milita na direita, mas eu acredito que as pessoas mais carentes, elas precisam da política, né? Precisam da saúde pública. Costumo dizer que quem é rico, se o governo não atrapalhar, já ajuda muito, né? Linguagem simples é isso. Então, no centro, o que a gente precisa encontrar? Temos que ter o cuidado de cuidar das pessoas mais carentes. Temos programas sociais, é claro, são programas ótimos, mas sempre dentro do orçamento e na condição que a gente tem. Isso vale para o cidadão comum. Se eu começar a gastar e querer fazer tudo fora do meu salário, de forma recorrente, eu vou me endividar e no futuro vai acontecer o que comigo? Vou quebrar. O país não é diferente, gente. A gente precisa realmente de fazer tudo que a gente tem vontade. O país já é uma ousadia enorme oferecer saúde pública e gratuita para todos, né? É um país que ousa muito fazer isso. E a gente viu o tanto que o SUS foi importante, a gente sabe que tem falhas, mas o tanto que ele foi importante no combate à pandemia. O que a gente precisa é de construir esse caminho, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É sempre achar a dose certa para poder ajudar quem precisa, mas sempre viabilizando o Brasil para os investidores, que é quem gera emprego e renda. Tá certo, então. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no BMC Estoque. Abraços e obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Vamos estar aqui prontos, sempre à disposição de vocês aqui para levar o esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Gente, eu acabei de conversar então com o Diego Andrade, que é deputado federal pelo PSD lá em Brasília. A gente que teve aí o intermédio do Eric DK lá em Brasília para essa entrevista. Obrigado ao DK também por essa entrevista que a gente acabou de fazer. A gente segue com o BMC Estoque. Agora eu vou passar para a Hanna Beltrão, que ela vai agora continuar com as notícias internacionais, né, Hanna? Pois é, Dani que conversou direto de Brasília. Agora a gente volta para o cenário no exterior, no mercado lá fora, para falar do Fed, que vai divulgar uma declaração de política junto com as previsões econômicas e também de taxas de juros que divulga trimestralmente, no final da sua reunião de 2 dias. Quem está acompanhando isso e vai trazer mais detalhes para a gente, a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovana Locatelli, que já está conectada com a gente. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Realmente, o Fed tenta acalmar os mercados aí depois do início de semana tão conturbado quanto tivemos, E também prepara os investidores para o início da diminuição da compra de títulos. E ele deve divulgar agora de tarde, depois, ao final da reunião, informações sobre a política monetária, também informações sobre as taxas de juros e também algo sobre a inflação. Bom, com o alívio da crise da Evergrande, que acalmou os investidores, confirmando aí uma parte do pagamento de alguns bônus para amanhã, ali totalizando 35,9 milhões de dólares. Isso não é muito não, é algo como 5,8% do que ele está devendo, de bônus. Mas isso já deu uma acalmada no mercado. Os investidores de Nova York agora esperam que o Fed, essa tarde, dê algumas informações sem grandes sustos, Além da expectativa unânime da taxa de juros se manter entre 0% e 0,25% ao ano, a maioria acredita que Powell não deve dar uma data para o tapering iniciar. Dessa forma, as bolsas em Wall Street, elas já sobem, os juros longos dos Treasuries também projetam quedas e o dólar recua diante do euro. O índice o DAX a 93,131. Bom, não descartam também movimentos, de cautela minutos antes aí dessa decisão do FONC, que deve sair
daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, com a entrevista de Jerome Powell, finalizando esse encontro. Bom, mais uma mensagem aí com uma postura mais voltada para taxas de juros mais baixas, com menor preocupação com a inflação, tende a situar as altas nas bolsas americanas e a queda do dólar com a apreciação das moedas emergentes. Bom, já uma surpresa tem potencial aí para virar os mercados, né? Vamos aguardar então o que Jerome Powell vai se pronunciar, vai trazer de novidades. Lembrando que Powell não deve dar uma data específica, né? Ainda existe essa discussão de como e quando vai começar a redução da compra de títulos, mas existe uma logística sugerida, que é fazer essa redução gradual, reunião a reunião. E essa redução gradual seria de 15 bilhões de dólares, ou seja, 10 bilhões relacionadas aos títulos de tesouro e 5 bilhões relacionados aos títulos lastreados em hipoteca. E se essa estratégia e essa logística for aceita, a sugestão para iniciar essa redução de compra de títulos, a conta e a missão já ia estar encerrada em setembro de 2022. Mas isso aí foi uma sugestão de alguns diretores dos FEDs, né, alguns diretores regionais dos FEDs, então que isso está na pauta, está na mesa. E isso lembrando, se começar a redução agora, novembro, dezembro deste ano ainda. Mas, claro, a gente sempre está de olho que alguma pista sempre sai dessa reunião trimestral do FED. Daniel, Hanna. Giovana, e continuando, né, a nossa conversa rapidinho, a Câmara aprovou, né, um projeto de lei que pode evitar uma paralisação do governo, o que suspenderia o limite da dívida em um passo para prevenir uma possível calamidade econômica nos Estados Unidos. Explica um pouco mais para o nosso telespectador e para a gente também essa situação. Até ter a decisão de quanto o governo pode gastar, até quanto ele pode gastar, né? O deputado, inclusive, falou isso, se referiu isso ao Brasil agora há pouco, e isso tem que ser estudado, tem que estar na pauta, e nos Estados Unidos não é diferente. Então, essa decisão está sendo discutida, né? E está saindo decisões a respeito disso, de aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos, sob o risco, se não aumentar, Estados Unidos corre o risco de dar um calote, aí, de não conseguir pagar as suas dívidas, boletos na mesa aumentando e Estados Unidos sem recursos para pagar. O que estava acontecendo? Eram algumas medidas paliativas, liberando aí os Estados Unidos para resgate de investimentos, para usar esse dinheiro para pagar algumas contas e evitar o calote. Então, é isso que realmente está discutindo. A Câmara aprovou, então, um plano por 220 a 211 votos. Todos os democratas votaram em favor e todos os republicanos se opuseram. Então, também está havendo essa discussão entre os dois partidos principais aqui dos Estados Unidos. Bom, enquanto o projeto segue para o Senado, os republicanos ameaçam bloquear esse projeto, né, que pode deixar os democratas aí lutando para encontrar outra maneira de evitar esse lapso, esse gap financeiro dos Estados Unidos. Por quê? Porque aquela medida emergencial alternativa de liberar os Estados Unidos, de resgatar investimentos, ela não pode ser usada a todo instante. Então, tem que existir uma outra alternativa. Bom, as preocupações com a iminência de um calote e os danos econômicos que isso pode causar aí nas economias mundiais aumentaram um pouco as preocupações e contribuíram para aquela turbulência no mercado que a gente viu no início dessa semana, né? Bom, o Congresso tem que aprovar um plano de financiamento até o final de setembro agora, Hanna, para evitar essa paralisação das contas do governo. Então, as pessoas lá, o Senado está correndo, o Congresso está correndo para decidir isso aí. O que entra também em discussão, aproveitando a oportunidade da informação, é que existe o plano de infraestrutura com 3,5 trilhões de dólares. Então, os partidos estão brigando. Olha, você coloca os meus gastos aí dentro desse projeto, né? Que eu libero o teto da dívida. Então, está acontecendo uma negociação aí, a gente acompanha os resultados disso, que com certeza vai afetar os mercados internacionais muito para os próximos dias. Aí, Hanna e Daniel. Obrigada, Giovana. Obrigada pelas suas informações aqui no BMC Stock. Amanhã a gente conversa de novo. Vamos continuar então, né, dar continuidade no nosso BMC Stock com o Daniel, que tem
Agora, né, tem o nosso convidado, né, Dani? É isso aí, Hanna, a gente atrasou um pouquinho porque tinha entrevista importante, mas a gente não esqueceu do Thiago Cunha, gestor da Grow Capital, que vai comentar o cenário do mercado com a gente. Thiago, em primeiro lugar, desculpa o atraso e boa tarde para você. Imagina, pessoal, faz parte. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Thiago. Era importante essa entrevista com o deputado em Brasília, foi super em cima da hora, mas deu tudo certo, a gente continua com tudo certinho aqui. Vamos falar então, Thiago, começando a falar então da Vale. As ações da mineradora brasileira vêm sofrendo junto com as quedas da cotação do minério de ferro. Hoje o minério ele disparou mais de 16% na China. Qual que é a expectativa para a Vale e para a cotação do minério nos próximos meses? Bom, essa pergunta é bem complicada, né? Assim, acho que hoje a gente está vendo uma reação em cima do que teve de alívio sobre o evento de crédito da Evergrande. E para os próximos meses, eu acho que o que a gente pode esperar aqui é uma volta em relação às condições de oferta e demanda de fato. Ou seja, a gente estava olhando um risco de segunda derivada, que era uma grande empresa de incorporação, construção, que poderia ter algum problema de crédito, e se essa empresa de fato tivesse algum problema maior, a gente imaginava que o setor como um todo poderia sofrer, e isso acarretaria uma diminuição na demanda de siderurgia e de mineração por tabela. Daqui para frente, se a gente excluir essa questão da Evergrande, a gente volta para a dinâmica que a gente estava, sei lá, 2, 3 semanas atrás, que ainda é uma dinâmica de pressão sobre a demanda de minério de ferro na China. Isso por quê? Porque a gente tem tanto a retirada de capacidade de siderurgia, principalmente para as questões ambientais, mas também um receio do governo chinês em relação ao sobreaquecimento do preço de commodities. Tá? Isso não é só para minério de ferro, passa por petróleo, passa por outras commodities também. Então, o que eu imagino é que a gente deve ter um pouco mais de alívio, uma volatilidade um pouco menor no preço do minério de ferro daqui para frente, voltando à dinâmica de oferta e demanda, mas ainda segue muito pressionado. Eu não vejo no curto prazo minério de ferro voltando para aqueles patamares de 200 ou 180 dólares. Né? Eu acho que a gente vai estabilizar para um patamar inferior a esse. E, Thiago, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no BMC Stock. Na semana passada, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, foi chamado para explicar, né, na Câmara os preços altos do gás, da gasolina e também do diesel, ainda para falar também sobre a operação das termoelétricas. Como é que você avalia a questão dos preços dos combustíveis e os impactos também da crise para as empresas? Oi, Hanna. Prazer é meu. Eu acho que essa discussão, vamos separar um pouco aqui os dois temas, né? Então, de um lado, a gente tem a questão dos combustíveis, que tem, por tabela, uma questão ligada aos impostos cobrados, ICMS, principalmente cobrado nos estados, e fica essa discussão sobre o quanto que tem de responsabilidade sobre a alta de combustíveis. É óbvio que o underline aqui, que é o preço do petróleo, ele é o efeito dominante, né? Então a gente está vendo aqui um efeito de preço de petróleo para cima, seja pelo componente dólar dele ou seja componente da commodity, isso é inequívoco, de fato subiu. E a discussão política que está tendo é se o imposto, o ICMS cobrado, ele deveria ser um percentual, se deveria ser uma taxa fixa, ou seria um valor fixo, e essa é uma outra discussão política que eu acho que tem a ver com outras questões também, como o Pacto Federativo, enfim, outras discussões que acho que não é muito o foco da empresa. No caso da Petrobras, acho que o presidente participou dessa audiência, né, e eu acho que ele conseguiu explicar muito bem de onde que vem, qual é a política de preços, manteve o discurso super importante para a empresa de que vai respeitar a paridade de preço internacional, e óbvio que assim, a gente está vivendo um momento um pouco mais complicado da economia global, com mais volatilidade, tanto nas taxas de câmbio quanto na commodity, e aí claramente assim, o Brasil não deveria, ou a empresa também não deveria transferir isso aqui imediatamente. Eu sempre entendo que existe uma janela de tempo, um período de tempo em que esse preço deveria se alinhar entre preço doméstico e preço internacional.
Essa discussão existe há muito tempo. A gente já teve situações aqui de Ponta Petróleo, que era um artifício horroroso, né, que trouxe uma série de problemas macroeconômicos para o país, e hoje a gente está numa situação muito mais tranquila, que a gente tem uma convergência de preços domésticos em relação aos preços internacionais, mas de fato toda vez é sempre bom a gente reafirmar essas convicções e reafirmar essas questões de alinhamento. Quando a gente vai para termoelétricas, aí é uma outra situação, né? Acho que foge um pouco do que é o domínio da Petrobras e tem muito mais a ver com a situação hídrica que a gente tem hoje no país, demandando o despacho das térmicas 100% do tempo, não só esse ano, como provavelmente no ano que vem. E aí, assim, é uma situação que tem muito mais a ver com o nosso risco hidrológico, a nossa dependência de hidrelétricas na nossa matriz energética, e menos a ver com o preço da Petrobras ou a disponibilidade de combustível e de gás para esse despacho, né? Agora, Tiago, aproveitando até a sua fala aí, o presidente Jair Bolsonaro recentemente falou sobre a precificação dos combustíveis em imposição de um valor fixo ao ICMS. Como é que isso impacta na cadeia, seja na Petrobras, seja nas empresas que precisam pagar mais para escoar a produção? Bom, vai depender muito de como que vai ser esse formato, né? Se a gente está falando de um percentual tabelado entre todos os estados e reduzir, isso impacta na cadeia, porque hoje você tem uma diferença significativa entre diversos estados do quanto é cobrado de ICMS e o quanto que a rede de logística vai cobrar para fazer o abastecimento em determinado ponto ou região. Isso muda o preço de frete, isso muda o quanto que você tem de distribuição, pontos de distribuição logística, enfim, tudo isso vai mudar dependendo do quanto que você tiver de cobrança de ICMS. Se a gente começar a ver, o que eu não acredito, uma redução considerável do imposto do ICMS cobrado na bomba, né, aí sim você poderia ter um deslocamento da oferta, dado que você teria uma redução do preço de combustível final para o consumidor. Isso é possível? Possível sim, provável não, porque a gente está vivendo um momento de restrição de arrecadação, né, do ponto de vista federal e orçamento dos estados. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ver algum tipo de pacto federativo aqui que abaixe a arrecadação dos estados nesse momento. Então, eu ainda acho que seria possível um tabelamento, de um percentual fixo entre todos os estados, o que ajudaria, de alguma forma, assim, a gente equalizar essa situação entre os estados e ajudar as empresas a se planejarem melhor do ponto de vista de frete. Uhum. E falando um pouquinho agora em relação aos preços do alumínio, que estão perto da maior alta dos últimos 13 anos, o alumínio que é amplamente utilizado, né, em peças de automóveis, latas de alimentos e também bebidas, além de serem componentes elétricos. E por aqui a gente teve o recente IPO da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e qual é a expectativa para o alumínio na sua perspectiva? Bom, tem duas componentes aqui, né? Uma delas é uma componente doméstica e outra uma componente internacional. Começando pela parte internacional, que talvez seja um pouco mais fácil da gente pensar, o alumínio ele tem uma pegada de carbono na produção internacional muito alta. Isso por quê? Porque ele é um metal que depende muito, ele é eletrointensivo, ou seja, ele depende muito da eletricidade para você ter o smelter, né, que é a usina para fabricação da alumina em alumínio. E qual que é o problema? Quando você vai para a China, que hoje é um dos maiores produtores, a maior produtora de alumínio do mundo, boa parte dessa eletricidade é feita à base de termoelétricas a carvão. Ou seja, quando você pega o quanto você gasta, ou quanto você emite de carvão para produzir 1 quilo de alumínio na China, ele é significativamente maior do que gastaria no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque a nossa eletricidade aqui, ela tem uma base hídrica, ela é 100% renovável, sem quase nada de pegada de carbono nessa produção. Então, o que faz sentido quando a gente pensa do ponto de vista global, né, e ontem acho que foi muito interessante ver o discurso do presidente chinês Xi Jinping em reafirmar os compromissos da China com as metas climáticas e reduzir não só a utilização de carvão na China, mas também a exportação de usinas de carvão, né, porque uma coisa é você, tá bom, a China vai bater uma meta aqui, mas olha, eu vou exportar aqui, eu vou transferir essa usina de termoelétrica a carvão da China para a Mongólia e vou comprar de lá. Não faz diferença nenhuma, você só está
tirando o seu problema e passando por um país que tem condições econômicas piores. Quando a gente pensa sobre isso, e ele reafirmando, muito mais sentido do ponto de vista de cadeia produtiva você transferir a produção doméstica de produtos que tenham uma intensidade na emissão de carbono para outras regiões do mundo que são mais eficientes, não só do ponto de vista de produção, de custo, mas também na emissão de carbono. Então, o que eu estou falando aqui ao invés da China importar alumínio, derreter isso dentro de casa, emitir um lote de carbono por conta da eletricidade, comprar alumínio pronto de um país que seja que tenha uma pegada menor do ponto de vista de carbono. Isso beneficiaria muito o Brasil, outros países do mundo também, mas o Brasil com certeza teria um benefício. E aí, voltando agora para aquilo que a gente estava falando sobre o mercado doméstico, a gente tem um problema, né? Porque a nossa base de geração, de geração elétrica, ela é basicamente dependente da geração hidrelétrica, né? Para ser super eficiente e ter essa pegada baixa de carbono, e a gente está vivendo um momento horrível, horroroso do ponto de vista de chuvas e de reservas para geração. Então, apesar da gente estar vendo um movimento bom do ponto de vista internacional de migração para uma produção de baixo carbono, o momento atual não é tão bom assim, porque a gente está vendo, e a CBA soltou um fato relevante, revisando um pouco o que são os guidance, na semana passada, se não me engano, de aumento de custo por conta da geração hídrica. Tá? Então, a gente tem um plano de fundo bom, né, que é uma transformação aqui, que eu diria, de longo prazo, mas no curto prazo a gente ainda sofre um pouco por essa restrição hídrica e energética. Tiago, no primeiro semestre, as commodities elas puxaram a bolsa para cima. Eu queria saber qual é a expectativa para as principais commodities nos próximos meses e ainda aproveitando a sua fala aí a respeito da China, como que as questões regulatórias da China, elas impactam as commodities? Bom, a China começando respondendo ao contrário, né, a China é o maior importador mundial de commodities por uma série de razões. Você pega 70%, 80% da produção do seaborne, né, do minério de ferro tradeado no mundo, a chinês vai para a China, ela compra commodities agrícolas, é o maior importador de soja, de milho, enfim, a China mudar qualquer tipo de política doméstica, qualquer tipo de restrição, muda consideravelmente a curva de demanda do mundo. Tá? É tão simples quanto isso. Então, qualquer mudança que ela faça vai ter impacto em todas as commodities de uma forma direta ou indireta. Eu estava escutando o professor um pouquinho antes da gente entrar, falando sobre as mudanças que que existiram por conta da gripe suína africana. Os efeitos disso ainda estão sendo sentidos até hoje, tanto na indústria de proteína animal, quanto na parte de fornecimento de soja, por exemplo. Né? Isso muda consideravelmente o panorama que a gente está estudando aqui. O outro exemplo que eu acabei de dar também, o alumínio, né? A gente está falando de uma commodity metálica aqui, que por conta desse comprometimento maior da China em alcançar os níveis de poluição definidos pelo acordo, mudam a forma como a China vai se relacionar do ponto de vista de demanda de commodities finais ou commodities intermediárias. Né? Isso muda consideravelmente. Então, de fato, é o ponto que a gente tem que prestar atenção. É óbvio que no curto prazo, o mundo crescendo de forma uniforme, as grandes economias voltando a crescer, isso vai demandar um pouco mais de commodities, mas de fato o que muda aqui a bússola, né, o ponteiro vai ser a demanda chinesa e as políticas que eles estão definindo por lá. E aí, voltando para a primeira parte da pergunta, né, ou seja, o cenário de commodities agora para o segundo semestre, eu diria para você que assim, a gente pode separar isso aqui em duas partes de commodities. Uma parte no bloco de commodities que tem uma tendência de longo prazo, que eu acho que está intacta, e aqui a gente está falando especificamente das teses de commodities ligadas à eletrificação das economias, tá? Então a gente passa pela questão de veículos elétricos, pelo aumento de utilização de fontes renováveis, todas elas que vão demandar commodities no longo prazo do tipo lítio, cobre, níquel, eventualmente cobalto e eventualmente urânio, tá? Com a volta da energia nuclear. E você tem outras commodities que eu diria que são da velha economia, né? Ou seja, que já tem um ciclo de crescimento um pouco mais maturado, que é a parte de minério de ferro e commodities industriais em geral. Essa parte de commodities industriais e
metálicas, né, eu diria que a gente deve ter um segundo semestre com um pouquinho mais de arrefecimento de crescimento, seja porque a gente vai ter efeitos secundários de pandemia na Ásia, tá, com uma queda da produção, uma desaceleração da retomada por lá, um pouco mais de controle do lado chinês em relação à parte de infraestrutura e real estate, tá, que isso acaba pegando na veia, a parte de cimento, a parte de minério de ferro e siderurgia, e também a redução da produção de poluentes, da emissão de poluentes também, que acaba pegando na parte de siderurgia. Então, separando os dois grandes blocos aqui, eu vejo a parte de commodities ligadas mais a renováveis, com estímulo, com crescimento praticamente contratado para os próximos anos, e na parte de commodities que tem mais a ver com o que já está maturado do ponto de vista de investimentos, aqui eu não vejo um crescimento tão forte no segundo semestre. Acho que a grande dúvida que a gente vai ter daqui para frente vai ser o desempenho das commodities agrícolas, né, que a gente está sofrendo um momento muito complicado aqui do ponto de vista de previsão de safra no Brasil, por essas questões hídricas, tem que chover pontualmente em alguns momentos, em algumas regiões, isso pode acontecer nos próximos meses ou não, isso vai impactar o preço de soja, de milho, e ao mesmo tempo você tem problemas na Europa e nos Estados Unidos de abastecimento também. Então, para mim, o grande ponto de interrogação aqui são as commodities agrícolas, que a gente deve viver nos próximos meses aí. A gente sabe, né, que hoje é dia de super quarta, a gente está falando ao longo de toda a nossa programação com a expectativa de decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Essas políticas monetárias impactam os setores ligados a commodities? Quais empresas ou setores podem ser mais impactados ou menos também de acordo com as decisões? Existe um impacto, ele não é tão direto assim, né, mas basicamente o que a gente está falando aqui é o aumento ou redução da taxa livre de risco do mundo, no caso do Fed, essa não é a discussão, eu concordo com o Saravalli, que comentou agora há pouco que a gente vê aumento de juros nos Estados Unidos só a partir de 2023, eu acho que esse é o cenário base que a gente trabalha também, mas pode mudar um pouquinho o apetite a risco quando você começa a tirar um pouco do incentivo ali através do tapering, né? Então, é isso que tem em jogo. No caso do Banco Central, a gente também espera um aumento de 100 basis points aqui no Brasil, eu acho que isso já está bem consolidado na visão base do mercado, desde a semana passada, retrasada, e aqui o que importa mais é a mensagem sobre o tamanho do ciclo, né? Ou seja, se a gente está falando de um ciclo que vai parar mais próximo de 8 ou mais próximo de 9, em alguns casos até acima disso. Acho que essa é a mensagem principal que a gente deve buscar. E no caso das commodities ou das ações como um todo, o impacto acaba sendo na taxa de desconto que você usa para projetar seu fluxo de caixa futuro, né? Obviamente, não é só esse componente que está em jogo, mas é o principal componente. No caso das commodities, eu diria que tem um impacto um pouquinho menor, né? Porque, como eu disse, a gente está um pouco mais preocupado com o crescimento global, que está indo bem, apesar de algum arrefecimento marginal aqui. E no caso do Brasil, acho que a gente já está bem embutido nos preços atuais dos ativos em bolsa, esse aumento de juros de hoje. Tá? Então, eu diria que não tem um impacto tão grande assim. Perfeito, Thiago. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso BMC Stock. Espero que você volte mais vezes para a gente ter essa conversa aqui sobre o mercado, tá bom? É um prazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, uma ótima quarta para você. Vamos aproveitar então, já são agora 1h40 da tarde. Vamos dar uma olhada no nosso mapa de calor, saber como é que está o mercado. Antes de olhar as empresas, deixa eu dar uma olhada aqui em Ibovespa, que está nesse momento subindo, né? Deixa eu só dar uma atualizada aqui para trazer informação correta, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. O pessoal tem que ter informação correta aqui, ó, nossa internet está dando o meu tá aberto aqui. O teu tá aberto? O meu tá, ó, só o Ibovespa que você quer? Só o Ibovespa, o Ibovespa aqui subindo 2,16%. Agora atualizou aqui. 112.636, o resto é teu. Opa, vamos lá então, Ibovespa, o Dani aqui abriu o pregão de hoje aos 110.251 pontos. Né, tá subindo bastante, a gente consegue já olhar no nosso mapa de calor, que tá tudo verdinho. Usiminas subindo bastante, com alta de mais de 8%, Gerdau também subindo mais de 8%. Quem mais tá por aqui, ou seja, o setor de siderurgia tá figurando entre as maiores altas. Quem mais tá por aqui? Ó, Vale subindo bastante, setor de mineração subindo mais de 3,64%.
E a gente, quem mais? Tá tudo subindo aqui, né? Setor de telefonia subindo bastante. O Daniel fica falando que fica sumindo, realmente fica sumindo. A gente fica atrás aqui dos papéis, na hora que a gente vai falar, some da nossa... Mas tá aqui, TIM subindo mais de 2%. Quem tá caindo hoje é Via que subiu bastante ontem, Via que chegou a subir mais de 10%. Ontem se manteve entre a maior alta do dia e agora a Via tá caindo 3,53%. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais. Lame 4 também caindo hoje mais de, na verdade, 0,72%. Agora há pouco estava com queda de 0,91%. A Mer3, antiga B2W, também está caindo. Deixa eu colocar aqui para eu ver, dar com precisão para vocês o número, que ela está fugindo de mim, gente. Então está com queda de 0,84%. Setor de varejo aqui entre as maiores quedas do dia. Magalu também figurando entre as quedas. Quem mais que está por aqui? Deixa eu ver. Os bancos também estão subindo. BID 11, Banco Internacional subindo 3,24%. Deixa eu dar uma olhada para ver outro setor. Banco Pan subindo também 4,88%. E por enquanto, esse é o cenário, né? Essa alta de mais de 2% no índice brasileiro, né, Daniel? É isso aí, Hanna. A gente ia dar outras informações antes, mas eu queria mudar, então, já por causa do horário, também, senão não vai dar tempo, a gente tem agora a análise gráfica do Alex André. Hoje ele fala de S&P 500 e as perspectivas para o Brasil e mercados emergentes. Vamos conferir, então, a análise do Alex André. É isso aí, Daniel. Agora vamos comentar um pouquinho sobre os principais gráficos, não só aqui no Brasil, mas também, né, de todo o mundo, principalmente Estados Unidos, China e Europa, principalmente para trazer para você, investidor, uma leitura macroeconômica para você tomar a melhor decisão de investimento. Então vamos colocar aqui o primeiro gráfico que nós separamos aqui, é o gráfico do S&P 500 por setor, né? Lembrando que esse retorno aqui é do mês passado. Quais são os principais setores que tiveram, né, o maior retorno e o pior retorno dentro do índice do S&P 500? Tiramos a conclusão que o setor de energia teve ali um desempenho positivo, né, ou seja, um desempenho superior, e a gente compara principalmente com o setor de materiais, indústria, utilities e financials, que tiveram ali o pior desempenho do S&P 500. Pode ser explicado principalmente dos setores ali materiais e industriais, né, com desafio, né, da cadeia logística e principalmente, né, em relação, né, não só da cadeia de suprimentos, mas também em relação ao impacto da inflação por lá. Em relação de energia, a gente consegue também ver um impacto positivo. Inclusive, ontem também trouxe um gráfico em relação à variação, né, de year to date, né, do Goldman Sachs. E a gente consegue entender, né, que o índice do Goldman Sachs de energia é o que teve o melhor desempenho até mesmo do que o índice do S&P 500. Tá? Passando para o próximo gráfico, que nós temos aqui em relação, né, dos principais indicadores financeiros, né, do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, comparando com 2019, o pré-pandemia, agora com 2021. Então a gente consegue entender, né, que a receita bruta cresceu 22% dessas 500 maiores empresas. Quando a gente fala aqui de sales, né, de vendas, cresceu 16%. A gente vê aqui, né, o GDP, né, que é o PIB, cresceu 7% nessa comparação. O EBIT também cresceu 34%. E earnings, né, lucro, que é o principal, né, trigger, né, o principal driver de crescimento das companhias, quando a gente fala de EPS, né, earnings per share, cresceu 36%, então explica claramente que a Bolsa, né, ela não para de subir e tem alguns analistas prevendo, né, tem algumas contas, né, algumas estimativas que pode continuar nessa alta, mesmo que tenha ali uma desaceleração de curto prazo, né, até o terceiro, segundo semestre do ano passado, do ano que vem, né, de acordo com o ano passado. É isso que eu trouxe também nos gráficos de ontem. Agora a gente vem reiterando, né, os principais indicadores financeiros do S&P 500, comparando 2019 com 2021. Bom, agora esse próximo gráfico a gente vai falar rapidinho aqui sobre a China, né? Ou seja, a gente tem aqui em relação a esses dois gráficos. Primeiro, né, esse gráfico com uma linha mais escura, né, é a China tirando o setor de consumo e o setor de tech, né, que foi muito impactado. Ainda continua ali, né, dentro da média, claro que a gente não está colocando consumo e tech e realmente impulsionou para baixo, então está próximas à média. E quando a gente compara nesse gráfico com uma linha mais clara, a gente consegue entender principalmente a China comparado, né, com os emerging markets. Então a gente compara aqui principalmente Brasil, África do Sul, Coreia, México, Rússia e Índia, né? Então se a gente consegue entender, né, que esse efeito China, né, sobre os mercados emergentes tiveram ali, né, que chamam aqui de underperformance, ou seja, performaram abaixo da média, chegando ali a mínimas históricas de uma forma muito significativa. É isso que diz aqui nesse texto, lembrando que a gente está comparando desde 2015, ou seja, o efeito China sobre os mercados emergentes
é muito maior do que o próprio país quando a gente coloca nesse basket, né, dos mercados emergentes, né, principalmente desse índice que a gente chama ali do MSCI Emerging Markets. Aqui no próximo gráfico, né, a gente vai falar um pouquinho sobre em relação à ocupação de hotéis nos Estados Unidos. A gente está falando ali, né, que está abaixo ali de 60%, né, quando a gente fala aqui dia 4 de setembro, que foi a última pesquisa, a gente está falando aqui dos Estados Unidos como um todo. Aqui a gente consegue ver a demanda, né, ou seja, a gente consegue ver aqui abaixo de 30, entre 30 e 59, nessa linha aqui mais escura, a gente consegue observar que a demanda, né, a ocupação dos hotéis vem aumentando. E o último trigger que a gente consegue observar, né, que teve também, né, o campeonato, né, de tênis nos Estados Unidos ali, né, próximo de Nova York, e trouxe ali uma demanda também, a gente fala de efeito de curto prazo, mais pessoas ali visitando, ou seja, mais eventos, né? Então isso traz ali também principalmente mais circulação, mais pessoas, e também tem um advento também em relação à aceleração da vacinação. E esse é o gráfico quando a gente fala aqui de hotéis nos Estados Unidos, a gente fala de hotéis, né, de toda a região dos Estados Unidos, mas principalmente Nova York, que começa aí a apresentar uma aceleração de curto prazo, voltando aí os eventos, né? Agora, quando a gente compara aqui no próximo gráfico, né, a gente fala aqui o potencial, né, de impacto, né, da reforma ali, que a gente consegue entender dos impostos em referente ao 2022 da S&P 500, né, ou seja, o IPS, o que realmente pode mudar no modelo, né, modelo de preços, né, que a gente consegue entender, né, principalmente o modelo de política, né, que a gente consegue entender que pode impactar, né, nos modelos ali da S&P 500, a gente consegue entender aqui, né, que tem alguns pontos aqui, como o Goldman Sachs, eles colocam aqui a previsão de 2022 de IPS, né, ou seja, o forecast, a previsão é que suba 2%, né, de IPS para 212 dólares, e o consenso do mercado para 2022 do IPS seria 220 dólares, ou seja, a gente consegue entender basicamente, né, que o S&P 500 pode ter algum impacto com essa relação, principalmente, né, que a companhia, as principais companhias da Bolsa Americana ainda podem continuar, mesmo que seja comparado, né, com 2021, né, que compara ali um crescimento de 7% para 222 dólares por ação, mas ainda está em tendência positiva. Tá? Bom, agora a gente vai passar nesse gráfico aqui, a gente fala nem um gráfico, né, a gente fala aqui em relação a esse termômetro da Bolsa, né, lembrando que esses últimos dias, né, dessa semana, a gente começou a semana aí, né, principalmente com muita atenção, né, segunda e terça-feira, principalmente em relação à Evergrande, né, uma companhia, né, chinesa que corresponde a 2% do PIB, e os mercados, né, como um todo, Brasil, Estados Unidos, Europa, sofreram, né, com essa relação. Então a gente consegue entender que o mercado entrou no modo bear, né, no modo de medo, a gente consegue ver, né, um sell-off global, e isso, quando a gente consegue observar, né, principalmente as leituras, né, olhando para trás, o que nós temos aqui? Uma semana atrás o mercado estava com medo, mas não estava com tanto medo assim, porque a gente consegue comparar nesse termômetro, né? Ou seja, acima de 30 já entra na zona de medo, abaixo de 30, né, no extremo medo, ou seja, o mercado vendendo de uma forma muito agressiva, isso que a gente conseguiu observar ontem e acertou muito bem, né, nessa leitura. A gente consegue observar ali um mês atrás, o mercado também estava na mesma leitura de 23 pontos, e um ano atrás, quando a gente compara essa mesma data, um ano atrás a gente chega que o mercado estava neutro, ou seja, na faixa ali de 50 pontos, mais exatamente em 51 pontos. Ou seja, o mercado ainda refletindo nessa aversão a risco e também lembrando, né, essa relação de decisão de taxa básica de juros também deve impactar essa relação de mercado de equities por aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E isso também aliado, né, ao cenário macroeconômico, China e também outras variantes que impactam nessa relação, né, dos participantes do mercado. Agora, nesse próximo gráfico aqui, a gente vai falar principalmente, né, ou seja, o que realmente aconteceu com os principais índices, né, desde setembro de 2020 até agora. A gente consegue observar de uma leitura muito clara, né, essa massiva, né, alocação de recursos do Banco Central Europeu, 60 bilhões de euros, 120 bilhões de dólares, né, dos Estados Unidos todos os meses, e isso impactou muito, principalmente em relação a outros índices, né, que também tiveram, né, uma alta significativa. Mas nesse gráfico aqui a gente consegue observar o earnings per share, né, projetado, né, ou seja, dos principais indicadores. Ou seja, a gente consegue observar aqui, né, setembro de 2021 para frente, a gente consegue observar principalmente o S&P 500, que é essa linha mais clara, ficou achatado a curva, ou seja, a gente não consegue ver mais uma linha ascendente, ou seja, o lucro das empresas, mesmo que esteja alto, deve continuar no patamar, mas não deve desacelerar, mas deve continuar no patamar mais flat. Assim como a gente consegue observar o MSCI Emerging Markets também na mesma leitura, né? Teve ali um hype e agora ficando ali próximo, né, a julho e agosto, né, dos meses anteriores. Também a gente consegue ver também como o Stock 600, né, a gente consegue observar ao contrário, ou seja, o Stock 600 ainda elevando os ganhos e ao mesmo tempo também Topix, né, que a gente consegue observar no índice japonês também
desacelerando ali no curtíssimo prazo, mas em tendência muito positiva, né, de revisão, né, de lucro das companhias por lá. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a gente não consegue observar um resultado das companhias ruins, o cenário corporativo do mundo todo está sendo retomado de todos os setores, né, basicamente alguns setores estão sofrendo mais, né, no curtíssimo prazo, mas uma leitura de índice a gente consegue observar, né, que o earnings per share da companhia está aí, né, desacelerando, mas não entrando em recessão, está aí basicamente numa leitura mais flat. Agora, nesse próximo gráfico, a gente vai reiterar um pouquinho sobre lucro, né? Ou seja, a gente vê aqui o earnings sentiment, ou seja, o sentimento ali do lucro das companhias. Como que esse gráfico ele consegue traduzir, né? Como que você consegue entender um pouco desse gráfico? Esse gráfico é basicamente, a gente consegue pegar os upgrades, né, os downsides, né, dos analistas, ou seja, que os analistas colocam, né, como valorização, né, compra, ranking de compra, e ao mesmo tempo, né, um ranking de sell, né, um ranking de neutro das companhias, e fazendo esse basket, a gente consegue entender basicamente, né, que em relação do S&P 500, a relação de sentimento de earnings, né, diminuiu desde abril até julho, né, diminuiu consideravelmente, né, batendo aquele pico que ao mesmo tempo bateu em abril, chegou a bater em julho aquele pico novamente e agora desacelerou, ficando níveis ali próximos a janeiro e fevereiro desse ano, quando a gente fala de S&P 500. Ao mesmo tempo, a gente consegue observar o MSCI Emerging Markets, né, não chegou a superar, né, o S&P 500, chegou próximo ali, né, chegou a convergir com o S&P 500 em janeiro, mas agora a gente consegue observar esse indicador está próximo à média, né, quando a gente consegue observar a média, a gente vê aqui 0%, né, chegando ali a 0% de earnings, né, sentimento de earnings das principais companhias, lembrando que é esse basket que é feito. Por isso que a gente consegue entender basicamente, nesse curto prazo, esse gap aqui, né, a bolsa aqui do Brasil se descolando com a bolsa dos Estados Unidos, até mesmo, né, que a gente consegue observar que essa relação de earnings, né, até mesmo aqui, quando a gente fala aqui de abril de 2020, ou seja, em sentimento de earnings estava muito abaixo, até mesmo no MSCI Emerging Markets, mas os Estados Unidos como um todo superaram e muito e chegaram ali, né, a outperformar todos os mercados, assim como Topix e também Stock 600, tá? Então, por último, a gente vai trazer aqui em relação, né, ao preço, né, dos principais índices, a gente consegue ver o preço do S&P 500 de setembro de 2020 até agora, né, superando máximos, mas lembrando que nem eu falei anteriormente, ó, desacelerando, né, ou seja, a gente consegue observar essa desaceleração de curto prazo. O que fez a bolsa subir? Lembrando que a gente tem um long short montado aqui, né, ou seja, um basket montado, setor cíclico versus setor defensivo. Ou seja, o setor cíclico não performou bem, chegou a performar até junho de 2021. Então, quem vendeu o cíclico e comprou defensivo, o que fez a bolsa puxar foi o setor defensivo, tá? Por isso que a gente consegue ver o setor de energia, né, também superando, trazendo o índice para cima por lá. Tá? Então, é uma leitura que um gráfico complementa o outro para você trazer ali uma leitura mais completa do mercado por aqui. E agora, nesse último gráfico, a gente vai falar a composição, né, do total return, né, do S&P 500, ou seja, o que realmente consegue, o que a gente consegue entender essa leitura, né? Ou seja, o que está dentro desse preço implícito, a gente consegue entender desde 2016 até 2020, né, 2021 e 2022, earnings risk-free rate, ou seja, a taxa livre de risco, risk premium, ou seja, o risco, né, ou seja, o prêmio de risco que você investidor tirando da renda fixa e colocando nas ações, dividendos e também, claro, o total return. Então, esses são os principais pesos, lembrando que a gente está aqui, né, em 27%, no final do ano 2021, essa leitura, expectativa, e 2022, né, tem uma expectativa de 6%. Então, lembrando, a gente consegue ter o histórico desde 2016. Então, esses são os principais gráficos para você entender, interpretar e tomar a melhor decisão de investimento. Daniel? Bom, e a gente segue aqui com o nosso giro de notícias. A Kavak, plataforma de comércio de carros usados, recebe investimento de 700 milhões de dólares. A Sami Fakuri já está aqui no estúdio e tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Hanna, Dani, a todos que estão nos acompanhando hoje. Pois é, Hanna, a plataforma digital mexicana informou hoje o recebimento de um investimento bilionário. Agora eles estão fazendo planos para uma nova expansão além da América Latina. O anúncio aconteceu apenas 5 meses após a campanha ter recebido outro aporte, este de 485 milhões de dólares, que precedeu sua estreia aqui no Brasil. Com a nova rodada, a avaliação da Kavak dobrou para 8 bilhões e 700 milhões de dólares. No último ano, o número de funcionários da companhia também saltou, saindo de 300 para mais de 5 mil na América Latina, com ênfase no México, Brasil e Argentina. É com você, Daniel.
Valeu, Samira, pela participação aqui no BMC Stock. E o banco JP Morgan é investigado no Brasil por suposto esquema de suborno. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, as autoridades brasileiras estão investigando a extensão do envolvimento do JP Morgan em um suposto esquema de suborno e lavagem de dinheiro com a Petrobras, que teria começado em 2011. Esse envolvimento da JP Morgan supostamente garantiu embarques de combustível da Petrobras a preços muito baixos, tendo enviado subornos aos funcionários da mesa de operações da petroleira. Além do esquema com a Petrobras, os Finchin Files, série de reportagens que foi divulgada e outros 108 veículos no mundo publicam, sob liderança do ICIJ, apontam que o maior banco americano pagou 88 milhões de dólares e 88 milhões e 300 mil dólares em 2011 para se livrar das denúncias das autoridades reguladoras de que não teria cumprido as sanções econômicas contra o Irã e outros países sob embargo dos Estados Unidos. Hanna. Pois é, Daniel, e o IRB divulgou nesta manhã os dados sobre os 7 primeiros meses do ano. No mês de julho, o prêmio emitido foi de 1,167 bilhão de reais, valor 24,5% menor do que a do mesmo período do ano passado. E desse valor, 933 milhões de reais, na verdade 933 milhões e 300 mil reais foram emitidos no Brasil, 8% na base anual e 233 milhões e 600 mil reais no exterior, um recuo de 56,1%. Entre janeiro e julho, o prêmio emitido somou 5 bilhões e 257 milhões de reais, 3,6% abaixo do mesmo período do ano passado. Já o prêmio que ganhou foi o de 425 milhões e 600 mil reais em julho, queda de 35,3% na base anual, e em 7 meses somou 3 bilhões e 612 milhões de reais, uma baixa de 7%. Já as despesas com sinistros foram quase 459 milhões de reais no mês, uma queda de 28,1% ante o mesmo visto aí no ano passado, e o índice da sinistralidade acumulado do ano até julho foi de 87,7%, equivalente a uma despesa de sinistro de 3 bilhões 166 milhões de reais, uma melhora de 18,5 pontos percentuais sobre o mesmo período de 2020. O IRB teve prejuízo de 97 milhões e 600 mil reais em julho e de 253 milhões e 700 mil reais até o 7º mês do ano, uma redução de 62,6%. Dani. É isso aí, valeu, Hanna. E a Evergrande, a maior emissora de títulos de baixa classificação da Ásia, concordou hoje em acertar o pagamento de juros de um título doméstico, enquanto o Banco Central da China injetou dinheiro no sistema bancário, aliviando temores de um contágio iminente da endividada incorporadora imobiliária. Vamos dar uma olhada nos detalhes dessa reportagem. Envolvida com a economia chinesa, o futuro da emissora deixou os mercados globais de ações e títulos aflitos, já que o atraso no pagamento poderia provocar o vencimento antecipado de outra dívida devido a uma inadimplência. Em um esforço para acalmar os investidores, o Banco do Povo da China injetou cerca de 14 bilhões de dólares no sistema bancário, sinalizando suporte aos mercados conforme eles se preparam para o que deve ser uma das maiores reestruturações de dívida da China. A Evergrande busca evitar dar calote em uma série de títulos com pagamentos nesta semana, e a sua principal unidade, a Renda Real Estate Group, afirmou nesta quarta-feira que solucionou o pagamento de um cupom que venceria na quinta-feira através de negociações privadas. A companhia não especificou quanto ou quando vai pagar, e a Renda também não mencionou outras dívidas da Evergrande, deixando incerto o que isso significa para os pagamentos de 83 bilhões e meio de dólares em juros de títulos negociados em dólar que vencem amanhã, dia 23 de setembro.
E a gente está encerrando o BMC Stock de hoje, mas antes a gente dá um tchau pro pessoal que está aqui no nosso chat, né, Hanna? Pois é. Olha só quem está aqui, só para dar um boa tarde e agradecer por participar aqui do programa, o Wagner Souto, o Wagner Gomes, Ives Ien, o Rui das Neves, o Isaltino Júnior, Bruno Estelato, Wagner Souto, Comunidade Livre. Olha, o Rui das Neves tem também mensagem só pra Hanna aqui, mas só pra ela, desculpa. Sem ciúmes, Daniel. Todo dia tem muita mensagem. Daniel, tem o chará do Daniel. Sempre tem um monte de chará do Daniel dando boa tarde. Hanna. Princesa Hanna, gente. Ah, não. Aí não dá, né? Aí é demais, hein, Aí Hanna? é demais, pois mas, é. Ó, Nelson mandando também mensagem, Jales, o MPK que tá sempre todas as tardes aqui com a gente, de manhã também. O Gregório, não, mas não é aquele que a gente conhece. Rafael Correia, o David Perillo, o Olaci, o Abelardo, tem também o MPK. Valeu, gente, obrigado pela participação. E valeu, Hanna Beltrão, também pela parceria aqui de todos os dias. Você dá tchau e eu fico. Pois é, o Daniel segue aqui na programação agora com o BMC Marketing. Eu volto às 5h15 com o BMC Business. Espero todo mundo, hein? E aproveitando, ó, já deixem like e compartilhem a nossa programação aqui, pessoal. Não tô vendo like aqui, é hora de like. Posso fazer né? uma pegadinha com você? Ai, não sei. Quem que vem no BMC Business? Olha, é surpresa, tá? Espero todo mundo às 5h15. Essa foi Padtech, hein? Você acha que eu sou boba? Padtech hoje. Legal. Conversando com a gente, né? Trazendo o plano de negócios da empresa pra gente conhecer um pouquinho, né? O telespectador também conhecer. E você também, Daniel Morales. Vê se acompanha a gente. Vê se deixa um like, né? Coloca Já deixei aqui, perguntinha lá no chat. Eu vou ficar aguardando, hein? Vou cobrar. Valeu, Hanna. Não consegui pegar a Hanna de jeito dessa vez. Quase, gente. Quase, né? Valeu, Hanna. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã.